Giro da Bola. Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras então já de olho nessa decisão contra o Grêmio, domingo, 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio. Vinícius Bueno, e aí? Agora é força máxima pro Verdão, hein, Vini? Boa tarde. Tudo bem, Capri? Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma edição do Donos da Bola. E vale a gente destacar que, mesmo ontem, com boa parte do time concentrado para esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Verdão já estava focado na disputa da Copa do Brasil. Tanto é que a delegação foi dividida em dois. Uma parte da delegação viajou para Belo Horizonte, inclusive com a presença do técnico português Abel Ferreira, enquanto os titulares que devem enfrentar o Grêmio neste final de semana, nas finais da Copa do Brasil, esses titulares eles permaneceram em São Paulo com os auxiliares, com o Vitor Castanheira e também com o João Martins, para um trabalho na academia de futebol. Então a delegação foi dividida. Hoje pela manhã, nessa sexta, todo o grupo já trabalhando na academia de futebol, novamente de maneira conjunta. E aí, Capri, vale a gente destacar duas situações. O Palmeiras, pelo 7º lugar no Campeonato Brasileiro, vai receber uma premiação de cerca de 13 milhões de reais. É uma premiação inferior a outras equipes, porque o Palmeiras tem um contrato diferenciado. O contrato do Palmeiras não é com a empresa que transmite, os jogos do Campeonato Nacional, não é com a Rede Globo, é com a Turner. Então o Palmeiras tem uma premiação diferente, menor. 13 milhões de reais é o que o Verdão vai receber pelo 7º lugar. E claro que já há uma expectativa em relação ao time que será colocado nos jogos do Campeonato Paulista. O próprio Abel Ferreira falou sobre isso ontem. Vamos ouvir o que disse o técnico português logo depois da derrota para o Atlético Mineiro ontem, 2-0. Na sequência eu passo a limpo a equipe que jogou contra o Galo, porque é esse mesmo time que deve entrar em campo no estadual. Após perder o título do Campeonato Brasileiro para a equipe do Flamengo Internacional. Dizer-vos em primeiro lugar que jogamos com um grande adversário que andou muito boa parte da época lá em cima e a lutar pelo título, e esta equipa que vocês viram aqui vai ser a equipa que vai disputar o Paulista. São estes jogadores, nós não temos outros, temos que dar, depois de acabar este ano, eu espero acabá-lo da melhor maneira, com a conquista da Copa, com o esforço de todos, mas gostei. Ele gostou da seguinte escalação contra o Atlético Mineiro, Capri: Vinícius Silvestre no gol, 3 zagueiros, o Kusevich, o Renan e o Vanderlan. 2 alas, o Lucas Esteves pela esquerda, o Breno Lopes improvisado como um ala pela direita. 3 meio-campistas, Zé Rafael, Lucas Lima e Scarpa, com uma dupla de ataque tendo Wesley e Gabriel Silva. Ou seja, Capri, o foco hoje é na conquista da Copa do Brasil contra o Grêmio, força máxima. Só que na semana que vem, entre o jogo da ida e o da volta, já tem o derby contra o Corinthians, e é possível que o Verdão entre em campo com essa escalação reserva que esteve ontem no Mineirão. Quer comentar se é um bom time pra jogar contra o Corinthians, Capri? Olha, pelo que não anda fazendo o Corinthians, é um bom time, não é? Em condições normais, né? Se o Corinthians estivesse jogando mais, talvez não fosse. Mas pelo que não anda fazendo o Corinthians, apesar do empenho ontem do Corinthians, foi um empenho sensacional, né? Ontem o Corinthians se empenhou, barbaridade, hein? Mas acho que dá jogo, hein? Esse time dá jogo com o Corinthians. Dá pra encarar, sim. Nenhuma chance de melhorar um pouquinho esse time aí depois do jogo do domingo, Vini? Assim, já bateu o martelo nesse time mesmo? Ele cravou, evidentemente que talvez não seja esse mesmo time, mas essa é a base da equipe alviverde pro início do estadual e também para esse primeiro duelo contra o Corinthians. Volto a dizer, Vinícius Silvestre no gol, se não for ele pode ser o Jailson, por exemplo, que perdeu treinos recentes porque um parente próximo acabou testando para Covid-19, então o Vinícius já havia atuado contra o Curitiba, jogou ontem contra o Galo também. 3 zagueiros, Kusevich, Renan e Vanderlan, Breno Lopes de um lado como ala, Lucas Esteves do outro, Zé Rafael, Lucas Lima e Scarpa, com uma dupla de ataque tendo Wesley e Gabriel Silva. Não deve fugir muito disso. Pode até ter o incremento de um ou outro atleta, mas essa será a base do Palmeiras para o início do Campeonato Estadual. E vale a gente destacar que o Palmeiras vai dividir o seu elenco para dar recesso para todos os atletas. Isso ainda não está definido. Quantos grupos serão? Cada grupo terá quantos atletas? Os atletas terão quantos dias de descanso? Isso não está definido. Mas a única certeza é que, por exemplo, o grupo titular do Palmeiras, que estará à disposição para os jogos contra o Grêmio, esse grupo faz 2 jogos contra o Tricolor Imortal na Copa do Brasil e aí ganha uns dias de descanso para que essa outra equipe que jogou contra o Galo inicie o estadual. Então vai haver um revezamento para que esses grupos tenham pelo menos alguns dias de descanso, Capri.
O Palmeiras está na dele. Acho que está absolutamente correto o Palmeiras em fazer isso. Tem elenco para isso. Tem gente para fazer isso. Os outros que se organizem, que se façam um planejamento para ter isso também. Acho que esse time, Vini, talvez, contra Corinthians, contra São Paulo, contra Santos, tenha mais dificuldades. Talvez contra o Bragantino, um ou outro time do interior. Mas na média, dá para levar tranquilamente o Paulista. Dá pra levar tranquilamente na média esse time do Palmeiras aí. Tranquilamente. E tá certo. Eu acho que o Palmeiras tem que resolver as suas prioridades. A prioridade o que é? Libertadores da América, começar aí a Copa do Brasil, que é, né, com uma outra forma, mais forte. Tá certo, tá certinho. Tem uma comissão técnica lá pra definir essas coisas. Então eu jamais seria aquele sujeito que vai chegar aqui e falar: nossa, que absurdo, hein? O Palmeiras vai colocar time titular para jogar contra XYZ. Cada um resolve os seus problemas da maneira que acha que tem que ser resolvido. E o Palmeiras está resolvendo os problemas dele aí dessa forma. Tá tudo certo. E vamos em frente. Domingo qual é o time? Esse aí é o time para provavelmente uma base para pegar o Corinthians. E domingo para pegar o Grêmio. Qual é o time? Vale a gente destacar que o Patrick de Paula tá fora. Trouxemos essa informação ontem. Ele testou positivo para Covid-19. Então vai desfalcar o Verdão nessas disputas aí de ida e volta da Copa do Brasil contra o Grêmio. E aí dá pra gente imaginar um time muito próximo do que foi aquele na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores da América, por exemplo. Com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. O meio-campo pode ter Felipe Melo e Danilo. Acho muito possível que tenha Felipe Melo e Danilo, com Zé Rafael, Rafael Veiga e Gabriel Menino. E aí a dupla de ataque tendo Rony e Luiz Adriano. O Felipe Melo joga porque o Patrick de Paula tá fora. Não seria o Patrick de Paula ou o Felipe Melo tá recuperando aí a titularidade dele? Pra mim ele recuperou a titularidade. O Abel Ferreira entende que é importante ter alguém com bagagem, com essa experiência. Tanto é que nos últimos jogos o Palmeiras estava entrando em campo com o time titular, entre aspas, tendo Felipe Melo e Patrick de Paula. Acho que essa era a dupla que ele gostaria de escalar. Como o Patrick de Paula tá fora pela Covid, o Felipe Melo se mantém no time, acho que o Danilo entra, e aí acho que esses 4 jogadores no setor de meio campo serão Felipe Melo, Danilo, Zé Rafael, ou melhor, Felipe Melo, Danilo, Rafael Veiga e Gabriel Menino, com uma dupla de ataque tendo o Rony e o Luiz Adriano. Mas é possível que o Zé Rafael, por exemplo, entre nesse time. Eu só acho que o Zé Rafael não joga nesse primeiro jogo porque ele atuou ontem no Mineirão. Então, volto a dizer, acho que o time terá Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Valeu, Vini. Boa sequência aí, hein? Vinícius Bueno, domingo estará aqui com a gente para transmissão desse jogo, Grêmio e Palmeiras, jogaço de bola, decisão da Copa do Brasil. Até lá, Vini. Valeu, Capri.